Sejam bem-vindos para mais um episódio do UniFarCast. Gente, eu senti tanta saudade de estar aqui com vocês. E esse episódio é um episódio muito especial para mim, porque a gente vai falar de uma coisa que eu amo, que é minha paixão, que foi o que me fez apaixonar pela odontologia, que é essa parte de pesquisa, de extensão, de inovação. Foi realmente onde eu me encontrei, assim. Vamos conhecer um pouquinho mais deles? Júlio César e a Ana Paula. Contem um pouco sobre a trajetória, como que veio esse amor pela pesquisa, pela extensão. Posso começar? Por favor. Bom, eu sou a Ana Paula Aragão, eu estou como coordenadora de pesquisa e inovação aqui na instituição, já tem um pouquinho de tempo, não vou falar quanto tempo, para não, né? Vai entregar a minha idade, mas eu atuo na área de pesquisa, acho que desde a graduação, eu sou médica veterinária de formação, e eu, infelizmente, não tive contato com a iniciação científica durante a graduação, porque na minha faculdade a gente não tinha esse tipo de oportunidade, mas eu tive a oportunidade de desenvolver pesquisa dentro do TCC, né, que na medicina veterinária, em alguns cursos é obrigatório, né, para formação, e foi meu primeiro contato com pesquisa. E realmente foi um grande amor que eu tive, assim, e eu gostei muito, me identifiquei muito, até dentro das dificuldades que a pesquisa traz, né, mas eu me identifiquei com isso. E depois disso eu fiz mestrado, fiz doutorado, né, que também a gente desenvolve muitas pesquisas tanto para a nossa própria dissertação ou tese, e a gente desenvolve pesquisa também em grupo, né, que geralmente a gente trabalha num grupo de pesquisa. Isso é muito legal da gente entender que pesquisa não se faz sozinho, né, a gente faz pesquisa em colaboração com outras pessoas. E é isso. Então, hoje eu estou atuando na área, aqui dentro da instituição, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de alguns pedacinhos da pesquisa dentro do Unifar. Eu sou o Júlio César, eu sou formado em administração. Atualmente eu estou como coordenador de extensão do Unifar, também sou docente aqui nos cursos de administração, de gestão. A extensão é uma paixão que eu também tenho desde a época quando eu era aluno, a pesquisa, a extensão, e aí vou falar um pouquinho também para nós entendermos, né, o que é a extensão, como os alunos podem participar. Ao longo da minha formação enquanto aluno, eu sou formado aqui no Unifar, então eu tive a oportunidade de participar de projetos de extensão, então irei falar o impacto disso na nossa carreira enquanto futuros profissionais. Eu acredito que a extensão vai abrir muitas possibilidades, nós iremos falar sobre elas também. Eu tenho um mestrado na área de gestão, algumas especializações, principalmente na área de educação à distância, e tenho uma paixão muito grande pela pesquisa, né? Compartilho com a Ana do amor dela, da paixão dela, e também pela extensão. Quando a gente fala de pitch, de PIC, de ProEx, eu queria saber um pouco mais das diferenças. Como que a gente pode saber qual que a gente quer começar por ali? Eu fui meio doida no ano que eu fiz um pitch e um PIC juntos, então assim, eu fiquei meio atolada. Mas se alguém quiser começar por um, quiser começar por dois, por três, todos juntos, o que tem que ter para você começar a escrever, seja um projeto de extensão, um pitch ou um ProEx? Então, eu acho que eu vou começar pelo pitch, que talvez ele seja o que a gente consiga separar um pouquinho mais e é o que não gera tanta confusão assim entre os alunos, né? Então, o pitch é o programa de inovação, né, e tecnologia. Então, é aquele momento que o aluno quer desenvolver um projeto no qual ele consiga desenvolver e aplicar uma solução do dia a dia, né? Então, qualquer demanda que a gente tenha, que a gente consiga uma solução para melhorar, pode ser dentro de um consultório odontológico, pode ser dentro de um hospital, pode ser até dentro do campus universitário. Se existe alguma necessidade que um aplicativo, um site ou uma forma diferente de comunicação auxilie na resolução de determinado problema, é aí que o pitch entra. Então, para desenvolver uma inovação, uma tecnologia, para que a gente consiga resolver problemas, né? A pesquisa e a extensão, aí eu vou colocar em separado, a pesquisa já é algo que a gente faz todo um levantamento para tentar buscar respostas dentro de uma área. Então, por exemplo, a gente muitas das vezes levanta uma hipótese de, por exemplo, em determinada comunidade existe muitos casos de diabetes, a gente está levantando uma pergunta. E o que a gente faz? A gente vai nessa comunidade e a gente estuda aquela comunidade para entender se realmente existem muitos casos de diabetes. Por exemplo, qual é a faixa etária, se é mais comum em determinado, né, sexo masculino, sexo feminino. Então, a gente faz todo um levantamento de dados de forma mais sistemática, de forma mais clara.
Então, quando a gente finaliza uma pesquisa, a intenção é que a gente responda aquela pergunta inicial, aquela dúvida que a gente teve. Será que tem muitos casos de diabetes naquela determinada comunidade? Inclusive, a gente pode comparar bairros, comunidades, a gente pode comparar faixa etária, o tipo de diabetes, por exemplo, as consequências desse diabetes. Então, a gente pode, de forma sistemática, trabalhar com uma ou com várias temáticas. E a intenção é que no final de uma pesquisa a gente tenha uma resposta clara. E uma coisa muito importante também é que, às vezes, quando a gente termina uma pesquisa, a gente pode ter mais dúvidas. Porque às vezes a gente respondeu uma pergunta, só que a gente gerou novas perguntas. Então, às vezes, uma pesquisa puxa a outra. Então, ela pode ser até uma coisa mais contínua, né? E fazendo comparativo com a nossa extensão, como é que funciona? A extensão, na verdade, quando a gente está dentro de uma universidade, nós dizemos que a universidade ela está apoiada em um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o ensino é tudo aquilo que o aluno vê dentro da sala de aula, né? O conhecimento, a base, a teoria, ela é importante, porque é ela que vai direcionar a nossa atuação enquanto profissional no mercado de trabalho, no nosso dia a dia. E aí a pesquisa, como a Ana falou, é ali a investigação científica em uma determinada dúvida, uma pergunta, né? Toda pesquisa surge a partir de uma pergunta, e a extensão ela vai estar mais voltada para as ações para a comunidade, seja a comunidade interna, nós podemos ter extensão desenvolvida dentro da instituição, e a comunidade externa. Então nós identificamos problemas sociais e aí a gente vai até essa comunidade para tentar levar uma solução ou tentar amenizar o problema, vamos dizer assim. Então a extensão ela busca ali levar o conhecimento de dentro da sala de aula para o lado externo, para a comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade externa. E aí, por meio da extensão, o aluno tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele vê dentro da sala de aula. Então, pegando o exemplo que a Ana estava falando da pesquisa da diabetes, o aluno vai aprender dentro da sala de aula a identificar os tipos de diabetes, os parâmetros, os padrões, né, que a gente tem ali de definir se o indivíduo está diabético ou não. E aí, um projeto de extensão, ele pode levar esse conhecimento agora para a prática dentro da comunidade. Então, esse aluno pode chegar lá e identificar quais são os hábitos alimentares desses indivíduos que vivem naquela comunidade e, a partir dali, também até mesmo fazer um teste na hora, né? A gente tem ações aqui no Unifaa, onde os alunos vão até a comunidade, eles fazem a testagem de glicemia e aí, a partir daquele resultado, ele vai fazer ações. Pode ser uma ação, por exemplo, de prevenção, de orientação. Então, a extensão vai conectar todo o conhecimento da sala de aula com a prática na comunidade externa. A gente diz que a extensão ela deixa de ser aquele conhecimento de slide para ser a ação em prática, no dia a dia ali dentro da comunidade. E aqui no Unifaa são muitos cursos que tem que ter prática, que não existe só teoria. Então, eu acho muito interessante essa parte de você não ficar só na sala de aula, porque cada um desses projetos, seja o PIT, seja o PIC, seja o ProEx, eles adicionam tanto na nossa vida acadêmica. Eu, como aluna, tô dizendo isso, sabe? Porque a gente às vezes escuta muito de professor, acho que eles só querem nome lá na faculdade, de muita gente com projeto, mas não, gente, é verdade. E isso, assim, quando as pessoas reparam, às vezes é tarde demais. Inclusive, uma pergunta que tá fora do nosso roteiro, mas eu acho que pode ser a dúvida de muita gente. Existe um tarde demais para começar nos editais da faculdade? Porque, por exemplo, o edital agora é até 1º de maio, me confirmem. Até Isso. 1º de maio e agosto que vai iniciar oficialmente? Isso. Os nossos resultados saem em julho e a partir do início de agosto é o início da execução dos projetos. Exato. Show. E aí, por exemplo, um aluno que está no último período e só agora acordou para esse mundo maravilhoso, fala assim, meu Deus, eu não vou ter oportunidade de participar de nenhum PIT, nenhum ProEx, nenhum PIC. O que ele faz? Ele pode se inscrever nesse edital de agora ou realmente ficou tarde demais? Então, o ideal é a gente sempre se atentar para que esses programas, o PIT, o PIC e o ProEx, eles são para alunos, né? E aqui eu vou colocar uma observação muito interessante, que o nosso PIT, ele também dá oportunidade para os nossos colaboradores da instituição, os técnicos administrativos, participarem também. É uma observação importante. Mas o que acontece em relação aos nossos alunos, eles têm que permanecer pelo menos 6 meses no programa.
né? Então, assim, o aluno que está no último semestre, a gente tendo a oportunidade de começar em agosto, ele poderia fazer até dezembro. Uhum. Salientar que, a partir do momento que o aluno cola grau, ele já é egresso, então ele não teria mais vínculo com a instituição. Então, a gente geralmente coloca que o aluno precisa permanecer por 6 meses dentro do programa. Então, seria possível, sim, um No aluno último semestre. participar, pelo menos para ter esse gostinho, ter essa experiência, para depois numa pós, num mestrado, num doutorado, seguir em diante, né? Adiante, perfeito. E aí seria interessante complementar o que a Ana disse, se o aluno está no último período, então ele vai ficar até dezembro. Então o projeto que ele vai submeter tem que ter um aluno que vai dar continuidade, porque o projeto ele tem a duração de 1 ano. Então esse aluno vai se formar em dezembro, ele vai receber a certificação pelo prazo que ele participou, mas então ele precisa criar uma equipe, vamos dizer assim, né, para desenvolver o projeto PIC ou ProEx, mas que tenha outros alunos que irão dar continuidade para poder finalizar esse ciclo de 1 ano. E qual que seria, assim, a importância para esses alunos participarem disso na visão de vocês? Olha, eu acho que a gente pode desenvolver muitas coisas participando de pesquisa, inclusive resiliência, né? Porque tem muitas coisas que não são fáceis, né? Só que eu acho que o protagonismo, talvez um termo muito interessante seja protagonista. Porque a gente parte do princípio que o aluno que se desafia a participar desses programas, né, desenvolvendo os projetos, ele quer gerar um conhecimento fora aquele que já é entregue a ele. Então, por exemplo, né, eu ministro uma aula, eu estou entregando, né, o aluno está aprendendo comigo uma disciplina, uma temática. Agora, a partir do momento que o aluno escolhe fazer parte de uma pesquisa, que entra no tripé, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, só que geralmente é uma temática que ela é muito mais explorada do que a sala de aula. Né? Então, eu falo assim, por exemplo, a minha primeira pesquisa que eu desenvolvi foi o meu TCC de graduação. Eu nunca esqueço, eu tenho minhas lâminas de patologia até hoje da minha área, tem 20 anos que eu estou formada, e foi a forma de como eu entendi que o meu estudo, o meu conhecimento, ele extrapola a sala de aula. Né? Então, o meu protagonismo como aluna e depois como profissional, ele começou a ser desenvolvido ali. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender durante a execução de uma pesquisa é metodologia, como coletar dados, né? Como coletar aquelas informações, o que fazer com aquelas informações, até entender os passos e até onde a gente alcança, né? Porque às vezes a gente quer desenvolver uma pesquisa que a gente não consegue fazer, até por questões financeiras, questões físicas, estruturais. Às vezes até o próprio conhecimento do orientador extrapola um pouco aquilo ali, né? Porque eu consigo orientar até onde meu próprio conhecimento vai. Então, assim, eu acho que entra muito nesses quesitos do aluno aprender a se desenvolver academicamente e profissionalmente dentro da área que ele está escolhendo. Mais ou menos assim. E na extensão é muito interessante porque o aluno dentro da sala de aula ele está acostumado com um ambiente controlado, vamos dizer assim, né? Você conhece ali a sala de aula todos os dias, os seus colegas, os professores. Quando ele vai para a extensão, que ele vai para a comunidade, é uma realidade totalmente diferente que ele encontra. Ali nós temos cenários sociais que são diferentes, muitas das vezes temos dificuldades e o aluno precisa aprender a conviver com tudo isso dentro do projeto. E muitas das vezes também entender que são ideias diferentes, ele vai ter que conviver com isso. Então, a extensão traz competências para esse aluno que o mercado de trabalho exige. Então, a empatia, como a Ana falou, a resiliência, o trabalho em equipe, porque os nossos projetos, na maior parte das vezes, né, Ana, eles são desenvolvidos em equipe. Então, tem toda ali a organização, o desenvolvimento das atividades. Então, nesse momento que o aluno está programando alguma coisa com um colega, ele está desenvolvendo trabalho em equipe. E aí, quando ele vai para a comunidade, ele tem a oportunidade de vivenciar coisas que ele não encontra dentro da sala de aula. Então, faz essa conexão muito importante para o mercado de trabalho e para a vida pessoal também desse aluno. Eu tenho um exemplo muito interessante que eu gostaria de compartilhar. Enquanto docente aqui, eu sempre tenho nos editais, todo ano, algum aluno fazendo algum projeto de extensão. Eu tinha um projeto que era de capacitação para o mercado de trabalho, que nós fazíamos nas escolas, até mesmo aqui no campus, né? A comunidade vinha até a nossa instituição. E eu tinha um aluno que era muito tímido. Ele tinha uma dificuldade muito grande mesmo de se expressar, de falar. Ele ficava quietinho no cantinho dele e ele me procurou para fazer extensão.
E como a gente falou, a extensão não tem um perfil. Todos que querem fazer extensão, pesquisa, são bem-vindos. Não importa se ele é tímido ou não, isso vai ser desenvolvido ao longo do projeto. E aí ele começou no início, então assim, eu fui sempre ali acompanhando ele. Ele ficava muito nervoso, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir apresentar, e ele ficava me mandando mensagens assim à noite, eu não vou conseguir amanhã. E eu sempre apoiando, os professores têm esse papel, e aqui a gente faz muito isso, apoiar o aluno. Porque todos têm um potencial que precisa ser explorado. E aí ele começou a ganhar confiança, e ao final de um ano, a gente viu a transformação pela qual ele passou. E até mesmo ele chegou até mim para dizer: Nossa, eu mudei muito, isso me ajudou muito para o mercado de trabalho. Hoje eu participo de uma entrevista de emprego com mais confiança, consigo falar diante de um público, né? Porque ele entrava dentro de uma sala para falar, por exemplo, sobre o currículo, tinha 15, 20 pessoas. E aí isso foi muito bacana no relato dele no final, quando a gente pergunta o que o projeto agregou a você. Ele falando sobre isso e também pessoalmente. Então a gente vê essa transformação na prática realmente. Não é só falar porque queremos aluno, porque isso vai acontecer. Porque a gente sabe que acontece, né? Então esse exemplo me marcou muito por esse perfil dele. E a gente perceber essa transformação ao longo de um ano dentro do projeto de extensão. Eu acho que eu quero acrescentar uma coisa que você estava falando agora e eu lembrei também. Uma coisa muito interessante, tanto da pesquisa, da inovação e da extensão, é a forma de como a gente consegue trabalhar de forma interdisciplinar. Então, por exemplo, eu posso ter um projeto dentro dessas áreas, no qual um aluno da odonto, um aluno da veterinária, um aluno do direito estejam integrados, cada um com a sua visão dentro da sua escolha profissional, né, do seu desenvolvimento profissional, mas a gente consegue trabalhar junto. Então, se eu chego, por exemplo, eu vou fazer um levantamento de pesquisa, né, uma busca de pesquisa dentro de uma comunidade, eu consigo ter a visão da área da saúde, eu consigo ter a visão da área jurídica, né? Então a gente consegue, óbvio, estruturando muito bem um projeto, eu consigo fazer um levantamento de forma interdisciplinar. Numa ação de extensão, a gente também conseguiria fazer isso, né? Então a gente poderia ter ações de saúde bucal. Com aquela comunidade, dentro da necessidade, por exemplo, de um acompanhamento jurídico de um indivíduo que esteja com uma dificuldade de conseguir um tratamento odontológico. Então, assim, a gente consegue integrar as áreas. E isso, inclusive, é muito bem visto hoje em dia, que da gente não ficar exclusivamente restrito dentro da nossa área. É claro que tem pesquisas, tem extensão que elas são um pouquinho, vamos dizer assim, mais fechadas dentro de uma área. Mas a gente consegue ampliar esse olhar. A gente consegue ver que eu consigo chegar numa comunidade e ter várias frentes, ou seja, eu ter vários cursos, ter várias ações. Isso é importante, que acaba que a integração dos nossos alunos intercursos, ela acontece. E acontece um aprendizado muito interessante em relação a isso. A gente já teve a execução de alguns projetos aqui e a gente consegue ver como existe uma troca, um aprendizado muito importante, que seja da visão da saúde, que seja na visão da parte de administração, de recursos humanos. Então, existe um aprendizado, tanto na própria execução do projeto, quanto na própria relação entre os integrantes daquela equipe. Então, eu acho isso uma coisa incrível também. E isso é muito, Ganho. sim, e isso é muito bacana você dizer isso, porque hoje é isso que o mercado de trabalho espera. Nós não trabalhamos sozinhos no mercado de trabalho. Eu sou da área de gestão, né? Eu sou da área de administração, mas eu trabalho com pessoas de diferentes áreas no dia a dia. Então, um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, quando é desenvolvido assim em equipe com diferentes profissionais, já prepara esses alunos para esse momento posterior no mercado de trabalho. Então, esse é um dos ganhos também que nós temos dentro da pesquisa, da extensão e da inovação. Sendo bem, acho que bem simples aqui, né? Eu sou da área da pesquisa, o Júlio também tem experiência. Ele foi aluno de iniciação científica. O Júlio foi nosso aluno de iniciação científica, inclusive premiado, né? Então, assim, por exemplo, nós estamos trabalhando juntos agora, né? Ele na frente da coordenação de extensão, eu à frente da coordenação de pesquisa e iniciação e inovação. E a gente consegue trocar muito, porque eu tenho a minha experiência dentro da pesquisa, ele tem a experiência dele dentro da extensão, eu tenho a minha experiência como médica veterinária, ele administrador, certo? Como administrador, e a gente consegue colaborar com as ideias. Então, a gente consegue fazer essa integração dentro da nossa própria dinâmica de trabalho. E é óbvio que a gente precisou ir desenvolvendo isso ao longo do tempo, e a gente continua desenvolvendo isso.
É importante o aluno entender que a gente está em constante desenvolvimento, né? Então, assim, nós somos formados há um pouco de tempo, você menos, né? Mas a gente está em constante desenvolvimento. E a gente começa desde a graduação, né? Em sala de aula, com a relação com os colegas, em trabalhos em equipe, né? Em desenvolvimento de projetos, na relação com os professores dentro de sala de aula, na relação com os professores orientadores. Então, isso é muito importante também. Isso é importante porque hoje, dentro do mercado de trabalho, quando eu vejo processos seletivos, por exemplo, a gente busca muito o que nós chamamos hoje de competências emocionais, que são as soft skills. Então, saber ouvir a opinião do outro, saber trabalhar em equipe, saber se comunicar, tudo isso a gente consegue desenvolver quando a gente tem esse trabalho multidisciplinar. E isso é bacana. Então, os projetos, quando eles atuam, né, em conjunto com diferentes áreas, eles proporcionam justamente o desenvolvimento dessas competências para os alunos. E eu acho muito interessante que isso também conecta muito com a inovação, porque com a experiência que eu tive foi que eu saí da minha zona de conforto. Porque a gente entra numa faculdade, por exemplo, eu que sou da área da saúde, a gente não pensa em mexer com tecnologia. Então acho que é por isso também que o pitch às vezes é um edital que as pessoas nem sabem da existência. Sempre quando eu falei que eu passei no pitch, eles, o que que é isso? Porque acaba sendo mais PIC e ProEx que as pessoas focam. Mas o pitch é um edital tão incrível. Você sai tanto da sua zona de conforto, você aprende tanto essa área. Porque, gente, tecnologia é tudo hoje em dia. E o pitch, por ter essa parte de inovação, ele permite coisas incríveis que os alunos que fazem. A gente não estaria aqui hoje se não fosse um pitch escrito. Exatamente, é o melhor exemplo que você deu. Então, assim, eu acho que é um edital que vocês devem ler, gente, e fazer. Qualquer ideiazinha que estiver na cabeça de vocês, coloca, tenta. Não você já fez. E isso pode virar algo incrível, igual que a gente está fazendo aqui agora. E o bacana você falar do podcast, porque assim, pode ser um projeto que é de pesquisa, ele vira extensão e ele vira tecnologia, porque a tecnologia, como você diz, ela permeia a pesquisa, ela permeia a extensão. Por que não fazer uma pesquisa na comunidade, identificar um problema, fazer um projeto de extensão e depois criar uma tecnologia que resolva esse problema? Então, perceba, está tudo conectado de alguma forma. A gente já deu um spoiler, mas eu queria saber um pouco mais de quais editais estão abertos agora. Bom, na verdade, tanto o edital do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, o PIT, que é o Programa de Inovação e Tecnologia, e do PROEX, que é o edital de extensão, todos eles estão abertos. E até uma curiosidade, eles iniciam um período de inscrição e fecham as inscrições no mesmo período. Então, são editais que andam juntos, né? Nós temos todo um cronograma e esses 3 editais sempre estão juntos. Até o período de divulgação, o período de início e término, né? Tudo eles vão andando todos em paralelo. Né? Então, a partir, né, os editais estão abertos, os alunos podem submeter os seus projetos para os 3 editais. Né? E eu acho que é importante a gente trazer uma informação para ninguém se perder nesse quesito, em relação à necessidade do Comitê de Ética. Nós temos a CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, que é utilizado para humanos, e a CEUA, que é a Comissão de Ética no Uso de Animais em Pesquisas que envolvam animais. Né? E o que a gente precisa saber? Os nossos projetos, e aí eu falo tanto da pesquisa, quanto da extensão, quanto da inovação, que exista a necessidade de uma apreciação ética, seja pelo CEP, seja pelo SEUA, esses projetos eles precisam ser avaliados por essa comissão, né? Por estas comissões. Na verdade, grande parte do que vai para a pesquisa precisa passar por esse comitê, porque a gente tem várias formas de se fazer pesquisa. Por exemplo, um levantamento bibliográfico, né, uma pesquisa bibliográfica. Não é necessidade de comitê de ética, porque são dados públicos. Ou, por exemplo, quando eu vou utilizar um banco de dados públicos, como, por exemplo, o DataSUS. São dados públicos, então isso não precisa de apreciação ética. Agora, se por acaso eu vou fazer um questionário para uma população, seja comunidade acadêmica, seja uma população externa, a gente precisa de uma apreciação ética, porque a gente tem que tomar cuidado, né, com como a gente movimenta os dados na pesquisa. Então, o Comitê de Ética tem essa função de avaliar se aquela pesquisa pode ser feita daquela forma que ela está sendo estruturada. Em relação ao uso de animais também, e geralmente quando envolve a medicina veterinária,
mas tem outras áreas que também podem utilizar animais, né, de acordo com o tipo de projeto, também tem que passar por essa apreciação, tá. Caso quem esteja assistindo se interessou em se inscrever no ProEx, no PIT, no PIC, ainda dá tempo de submeter no CEP? Como que funciona? Ainda dá tempo. Eu sempre falo assim, o ideal é que as coisas estejam acontecendo. Na verdade, o ideal é que o CEP e a CEUA, né, o envio dos comitês de ética seja anterior, né? Porque quando a gente submete o projeto para o edital, PIC, PIT, o ideal é que a gente já tenha a aprovação ética. Mas vamos lá. Se eu estou ainda escrevendo o meu projeto, tipo, né, correndo contra o tempo, e escrevendo meu projeto, eu posso submeter o edital para o projeto, mais ou menos no mesmo tempo que eu submeto para o comitê de ética. Mas um quesito muito importante, isso vem tudo explicadinho nos nossos editais. A gente só libera a aprovação do nosso projeto dentro do edital se tiver a aprovação ética. Então, por exemplo, lá no dia 31 de julho, né, quando a gente vai liberar o resultado do edital, se aquele projeto não tiver ainda com o resultado do comitê de ética, esse projeto ele vai ser reprovado. Porque a gente tem os critérios no edital e é muito importante que todos leiam os nossos editais, mas um dos critérios é nota de corte, que a gente tem uma nota mínima para o projeto ser aprovado, e se aquele projeto precisa de apreciação ética, que é importante salientar que não são todos que precisam, tá? Se ele precisa de apreciação ética, ele já tem que estar com essa apreciação para a gente liberar o resultado. Tá? E também eu acho que uma informação bem importante, o nosso comitê de ética, o CEP, ele fica aqui no bloco B, então os alunos podem ir lá, os professores podem ir lá tirar as dúvidas, porque às vezes a gente tem um site do CEP, a gente tem tudo explicadinho lá, mas às vezes fica aquela dúvida, aquele questionamento, então pode ir lá no CEP, a gente tem uma secretaria lá que pode responder os alunos. Em relação à CEUA também, a gente pode também auxiliar, se precisar, como que a gente chega no período, na submissão ali para entregar para o comitê de ética para avaliar o nosso projeto. A gente tem todo o passo a passo nisso nos nossos sites, né? Tanto na plataforma de pesquisa quanto no site do CEP Unifaa. A gente também tem ali portas abertas, né, para qualquer dúvida e a gente consegue responder. Eu acho interessante complementar o que a Ana disse em relação ao CEP, a sua pergunta, porque o CEP ele se reúne uma vez por mês. Então, o aluno consegue sim, mesmo com esse prazo, ele consegue até o final de julho ter esse retorno do CEP, ter o parecer para poder submeter e aí o projeto dele realmente ser aprovado e colocado em execução. As reuniões do CEP elas acontecem na última quinta-feira do mês. Então, o aluno, se ele conseguir enviar 7 dias antes da última quinta-feira do mês, o projeto vai ser avaliado naquela reunião. Então, isso é uma informação importante, porque sim, como você perguntou, temos tempo aí hábil, né, correndo contra o relógio, mas o aluno consegue criar um projeto e que se há a necessidade de passar pelo CEP, a gente consegue aí ter essa análise Isso. desse E prazo. assim, reforçando duas informações importantes. Nós temos a plataforma de pesquisa do Unifaa e a gente tem o site do CEP. Então, é sempre importante, porque lá estão os editais, lá tem as informações em relação ao CEP, que às vezes tem um modelo de documento que o Sim, aluno tudo precisa. completinho. Tá tudo lá, né? Então, são dois locais bem importantes de serem consultados. E é muito importante para quem gosta mesmo dessa área já começar a focar desde o início da faculdade, que tem uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção, mas que na hora vale muito, que são as notas. Me fala mais sobre um pouco do CR, gente. Bom, todos os nossos editais, um dos quesitos do aluno é o aluno ter CR igual ou maior que 7, tá? E é importante também, inclusive, que 6,99 não é 7. A gente não faz arredondamento, tá? E, por exemplo, quando o projeto tem mais de um aluno, né, que nos nossos editais permitem isso, a gente faz uma média dos CRs dos alunos. Então, por exemplo, tem 4 alunos naquele projeto. A gente vai pegar a nota de cada um deles e vai fazer uma média. E se vocês observarem lá nos nossos editais, vem escrito quais são os critérios que a gente, para a seleção do aluno e quais os critérios para a seleção do projeto. E uma das notas que a gente dá para o projeto é em relação à nota do aluno que ele tenha como CR, do aluno ou do grupo ali de alunos. Então, é importante ter um CR mínimo de 7. Tá?
Além disso, Ana, também é importante salientar que os projetos eles podem ser aprovados com bolsa e sem bolsa. E o CR é um fator que vai impactar no projeto na hora da avaliação. Então, um CR alto provavelmente vai ali conferir uma nota maior para aquele projeto. Isabela, olha que interessante, como a Ana disse, né? O CR é importante para a seleção do aluno, e aí anteriormente nós estávamos conversando qual que é a importância desses projetos na formação dos alunos. Se nós pensarmos esse critério do aluno ter uma nota igual ou maior do que 7, ela já é um estimulante para que o aluno estude. Então, eu sei que se eu quero participar do PROEX, do PIT ou do PIC do Unifar, eu preciso ter boas notas. E, consequentemente, o aluno estuda, ele se dedica. Então, a gente já pode dizer que nós temos aí um ganho paralelo quando ele participa desses projetos, porque necessariamente ele vai precisar se dedicar mais para ter uma boa nota. Eu sei, eu sinto isso na pele. Mas uma coisa que eu acho muito legal aqui no Unifar é que, além de ter esses editais que a gente falou aqui, a gente consegue fazer mais além. A gente pode pegar, por exemplo, um PIC que a gente finalizou e publicar ele através de outros editais que a gente tem. Você pode falar mais pra gente sobre isso, Ana? Perfeito. Então, assim, quando a gente pensa em pesquisa, nós temos o edital do PIC, que é um edital que abre e fecha, né? Então, ele tem data, tem um cronograma, todo certinho. Nós temos o PDC, que é o Programa de Desenvolvimento Científico, que, na verdade, esse programa ele tem uma intenção de, se por acaso o aluno escreveu um projeto e esse projeto não deu tempo, alguma coisa assim, de entrar no PIC, ele pode ser cadastrado no PDC. Ele não é um programa de iniciação científica, então é até bom deixar claro que a certificação do aluno não vem escrito em iniciação científica, mas o aluno fica oficialmente participante de uma pesquisa. Então, a gente emite, inclusive, certificação. Ou, por exemplo, o aluno que não tem o CR igual ou maior que 7, então ele não pode entrar no PIC, mas ele pode participar de uma pesquisa que seja cadastrada no PDC. Então, por exemplo, eu perdi o período da inscrição do PIC. Eu posso pegar o meu projeto e cadastrá-lo no PDC. Eu não tenho CR maior que 7, né? A gente consegue estimular esse aluno a participar de pesquisa, esse projeto sendo cadastrado no PDC. E assim, é muito importante a gente pensar, também já dei o exemplo aqui, mas eu vou repetir, o próprio TCC é uma pesquisa, né? E muitas das vezes, determinado curso é um quesito obrigatório. E nós temos 2 editais bem legais também, que são poucos, na verdade, instituições que têm esse tipo de edital, que é o PAP, que é o Programa de Apoio à Participação de Eventos. Então, é um edital que o aluno, estando vinculado aos nossos programas, seja de inovação, extensão, seja um TCC, né, porque o TCC entra na pesquisa, então, que ele esteja vinculado a qualquer programa da instituição, a gente consegue auxiliar via fomento, né, via pagamento, ou geralmente por reembolso, a gente consegue auxiliar que esse aluno vá participar em algum evento. Então, por exemplo, o meu orientado, a minha orientada, a gente fez uma pesquisa, esse aluno vai participar de um congresso, ele vai levar o banner, o pôster para apresentar nesse congresso. A gente consegue auxiliar financeiramente esse aluno. Então, a gente tem um edital específico, que é o edital do PAP, e nós temos o PAPAC, que é o auxílio na publicação científica. Então, tem algumas revistas que para a gente publicar, ou livro, capítulo de livro, para a gente publicar é pago. Então, a gente também tem um auxílio nessa publicação. Tá? Então, são 2 editais também que muitas das vezes os alunos não conhecem, então é importante os alunos conhecerem, que a gente consegue também dar esse incentivo. Mas aí também é importante que aquele aluno esteja vinculado a esses projetos. Eu acho que um vínculo que eu esqueci, é importante salientar, são as ligas acadêmicas. Então, se é um projeto, se é um trabalho desenvolvido dentro da liga acadêmica, ele também entra como um quesito ali do nosso edital. Então, a gente também consegue dar um apoio, um auxílio a esse aluno. E eu acho também importante a gente falar de 2 coisas que são as nossas revistas e a nossa editora. Nós temos uma editora Unifar para publicação de livros, nós temos revistas da instituição, cadernos de pesquisa, nós temos a Saber Digital, a revista interdisciplinar do direito. Então, assim, nós temos
muitas formas de apoiar tanto os alunos quanto os professores também, isso é importante a gente salientar, em relação ao desenvolvimento de pesquisa e a publicação posterior. Porque é muito importante a gente desenvolver a pesquisa e a gente mostrar isso para o mundo. Então, é a forma da gente mostrar para o mundo o que a gente executou aqui dentro da instituição. E eu acho importante a gente afirmar isso, porque é uma honra. A nossa revista tem qualis, não é qualquer coisinha. Então é algo que, se você está aqui dentro do Unifar, quer seguir para essa área de mestrado, doutorado, você já tem uma revista para publicar que vai te dar pontuação. Então eu acho isso incrível. Os próprios editais de residência, né? Se você tem publicação, isso pontua muito, isso te diferencia de outros candidatos, isso é muito importante mesmo. Eu acho importante complementar o que a Ana falou, participar, além dos benefícios que nós falamos anteriormente, participar de um projeto de pesquisa, extensão e inovação, ele pontua, né, nas residências, provas de concurso, se você quer fazer um programa de mestrado, doutorado, então tudo isso vai estar no seu currículo, né, no currículo Lattes, e isso vai gerar uma pontuação. E às vezes é um décimo que diferencia você da aprovação ou da não aprovação. Eu já vi muito isso em editais. Então, assim, a gente acaba tendo ganhos ao participar desses programas. E aí, Ana, você estava falando do PAP, me veio à memória a época quando eu era aluno e eu era bolsista de iniciação científica e eu tive a oportunidade de participar do Congresso Nacional de Iniciação Científica em São Paulo e fui com o auxílio do PAP. Então foi muito bacana quando você é aluno e às vezes a gente não tem condição financeira, né? Estando na faculdade, tem gastos de ir a outro estado participar de um evento. Então, assim, o PAP ele ajudou a pagar o transporte, a alimentação, a hospedagem. Então, assim, os alunos têm essa possibilidade. Então, se você vê um congresso que vai acontecer em outro estado e às vezes imagina que você não consegue participar, o PAP é um caminho para auxiliar nesse processo. Uma dúvida sobre esses editais, sobre tanto o PAP quanto o FAPAC. Para você se inscrever nesses editais, já tem que estar com aprovação para você participar do evento ou na publicação na revista, ou é tipo uma tentativa primeiro? Não, já tem que estar com a aprovação. Então, por exemplo, eu fiz a inscrição num congresso e submeti o meu resumo para apresentar nesse congresso. Eu já tenho que estar com essa aprovação. Ou, por exemplo, a revista já me entregou o aceite da minha publicação e a gente recebe um boleto, eu acho, né? E a gente precisa fazer esse pagamento, tá? Então, a gente já precisa da finalização, ou seja, que já está comprovado que o aluno vai para determinado congresso ou que o aluno já teve aprovação numa revista. Hoje, a gente está trabalhando, na verdade, com um reembolso. Tá? Então, assim, por exemplo, o aluno vai no congresso, ele apresenta o quanto que foi gasto ali, a gente tem um teto, né? Isso vem tudo descrito no nosso edital, o quanto que a gente conseguiria auxiliar aquele aluno de acordo com o local do congresso, então seria na forma de reembolso, tá? Na maior parte das vezes a gente funciona assim. Eu acho também importante nós destacarmos que o PAP e o PAPAC, ele também se aplica aos docentes da nossa instituição, né? Então, se o docente quer participar de um evento, está relacionado com a pesquisa, com a extensão, ele também tem acesso a esses apoios. Isso, mas são editais diferentes. Eles têm um perfil muito parecido, né? Só que são editais diferentes, né? A gente tem o edital PAP e PAPAC para os discentes e através do Gente e Cultura, que é de onde sai todo o auxílio para os professores, a gente também tem o edital PAP e PAPAC, mas para os docentes. Ai, que legal, gente. Foi tão prazeroso conversar sobre isso, porque mesmo eu participando de todos os editais, tem coisa que eu não sabia ainda, porque é sempre coisa muito nova, sempre a faculdade tá fazendo alguma coisa para incentivar a gente, e a gente, como aluno, tem que tentar aproveitar isso ao máximo. Isso é o que eu tento fazer desde que eu entrei na faculdade, porque isso aqui é uma oportunidade, né? A educação é uma oportunidade que eu acho que a gente tem que valorizar muito. E locais como o Unifar, que faz a gente ir além da educação, eu acho que não é algo que a gente deve deixar passar. E para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês um conselho para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo e quer participar de um edital, mas ainda está meio receoso assim. Vocês teriam um conselho? Olha, eu acho que para pesquisa, a primeira coisa que a gente precisa ter é curiosidade, até questionamentos, sabe? E o meu conselho eu não deu tempo de eu escrever o projeto agora, porque, por exemplo, eu não consegui me comunicar com um professor, porque a gente também tem que buscar um professor para nos orientar. É,
Se não conseguiu para esse edital, de novo, nós temos o PDC. O PDC é fluxo contínuo. Então, eu posso inscrever meu projeto no PDC a qualquer momento. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ou a gente vai escrever e a gente pode esperar o próximo edital abrir. Tá? Então, assim, e às vezes a gente já chega no primeiro período, no segundo período, a gente já está com essa vontade de fazer, né, um projeto de inovação, um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. A gente tem os editais anuais, então dá para a gente se organizar, se não deu para esse, para o próximo, mas também, por exemplo, a gente consegue cadastrar no PDC. Então, a gente não tem desculpa para esperar para o próximo ano, para o próximo semestre, para começar uma pesquisa. Tá? Para a extensão, a minha dica é, primeiro, leia o edital, entenda como funciona o programa, quais são os requisitos, como o projeto deve ser elaborado. Em segundo, seja aquele aluno questionador. Observe a realidade, tanto da nossa comunidade interna quanto a comunidade externa. Nós temos muitos problemas ao nosso redor. O que nós podemos fazer hoje, enquanto alunos, enquanto professores, para ajudar a essas pessoas? Então, identifique no seu bairro, de repente, né, você percebe ali um problema, como isso pode ser um projeto de extensão? Converse com o professor, procure um professor, procure até mesmo a coordenação de extensão para uma orientação, mas o importante é isso, é observar e entender que a extensão ela vai buscar resolver problemas da comunidade, levar o conhecimento interno até a comunidade. E estou esperando aí por projetos, né, que impactem a sociedade, que levem o conhecimento que nós produzimos aqui, que continue transformando vidas por meio da educação. Júlio, Ana, muito obrigada pela essa conversa inspiradora. Eu já quero escrever mais. Eu já quero participar de mais. Quero participar do PAP, quero participar do PAPAC. Vou colocar um PDC porque realmente é inspirador. Isso é maravilhoso demais. Eu tô muito feliz, eu amei nossa conversa. Muito obrigada pela participação. E eu quero você aí de casa também se inscrever em todos os editais do Unify, hein? Tem até dia 1º de maio? 1º de maio. 1º de maio, e não vai perder o prazo, gente. Se for submeter no CEP, vai dar uma corrida aí, que dá tempo ainda. E eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Esse foi o UniFaCast, podcast oficial do melhor centro universitário do Rio de Janeiro. Um beijo!